O marido trancou a esposa grávida de 5 meses na sauna e fugiu com a amante para São Paulo. 10 dias depois do ocorrido, um homem aparece. Bianca se casou com Vitor há 3 meses, após um namoro de 4 anos, aparentemente estável e feliz. Com 25 anos, Bianca fez 4 semestres do curso de jornalismo em uma das melhores universidades de Porto Alegre, onde mora com o marido. Contudo, quando descobriu que estava grávida do primeiro filho do casal, foi induzida por Vitor a trancar a matrícula. Ele, que tem 28 anos, é formado em engenharia civil e já atua na área há algum tempo. A família de Vitor é dona de uma das maiores construtoras do país e ele assumiu a unidade de Porto Alegre logo que se formou, mesmo sem experiência. Desde que conheceu Bianca, Vitor falava sobre casamento e que desejava que ela se dedicasse somente à família. Quando eles descobriram a gravidez, Vitor teve a deixa perfeita para convencê-la a pelo menos trancar o curso. A esperança dele sempre foi a de que Bianca não concluísse esse nem outro curso, pois sua família tem um pensamento bastante conservador. Vitor, embora seja jovem, acredita que o papel da esposa é ficar em casa cuidando do marido e dos filhos. Percebendo que perderia Bianca se dissesse isso de forma clara para ele, Vitor sempre tentou contornar as situações para conseguir o que desejava. Para Bianca trancar o curso foi bastante difícil, mas como os primeiros meses de gravidez estavam sendo muito difíceis, ela achou que seria a melhor decisão. Além disso, assim que descobriram o bebê que estava por vir, os dois decidiram se casar o mais rapidamente possível. Sônia, a mãe de Vitor, ainda que não simpatize muito com a nora, ajudou na organização da festa. Por ser de uma família importante, o casamento de Vitor saiu em colunas sociais e foi bastante comentado nas redes sociais. Bianca se incomodou um pouco com tanta exposição, mas sabia que para ficar ao lado de Vitor era necessário aceitar essa parte. No dia do casamento, Vitor bebeu muito e acabou fazendo a noiva e os pais passar alguns constrangimentos. No entanto, Bianca não se abalou e permaneceu feliz por ter subido ao altar e dito assim. Por ser uma jovem romântica, ela se sentiu realizada com o vestido branco, o bolo de 5 andares e as fotos para a posteridade. O relacionamento de Bianca e Vitor teve altos e baixos ao longo dos anos, quase sempre devido à teimosia dele. As brigas sempre terminavam em um pedido de desculpas de Vitor que prometia não sentir mais tanto ciúme e não tentar controlar a vida de Bianca. Algumas vezes, ela chegou a desconfiar que o namorado a enganava com outras mulheres, mas se ele a enganava, então fazia muito bem feito, pois ela nunca descobriu efetivamente. Ao longo da infância e adolescência, Bianca soube das constantes traições do seu pai, Arnaldo. A mãe de Bianca, Marta, acabava perdoando esses episódios e tudo voltava ao normal até que Arnaldo cometesse um novo deslize. Bastante impactada por essa situação, Bianca decidiu que poderia aceitar qualquer defeito de um homem, menos infidelidade. Então, acreditando que Vitor não tinha olhos para nenhuma outra mulher, Bianca relevava os seus defeitos. Ao descobrir que estava grávida, ela pediu ajuda para sua melhor amiga, Roberta, que havia começado recentemente no emprego de secretária de Vitor na construtora. Para Bianca aquele arranjo não poderia ter sido melhor, afinal na posição de secretária, que conviveria diretamente com o noivo, estava sua melhor amiga. Além disso, Roberta prometeu que ficaria de olho em Vitor e relataria qualquer coisa suspeita para Bianca. Depois de algum tempo, ela disse que não descobriu nada suspeito, que ele apenas trabalhava e muito. Segura de ser a única na vida do amado, Bianca finalmente relaxou e acreditou que iniciaria uma vida repleta de felicidades. Depois de a ressaca da festa do casamento passar, Vitor se desculpou com a agora esposa e prometeu que faria o melhor por ela e por aquele bebê que estava a caminho. Os 2 meses que seguiram foram relativamente tranquilos, Roberta passava relatório completos para Bianca. Contudo, no 3º mês de casamento e 5º de gravidez, Bianca percebeu que o marido havia mudado com ela. Ele estava mais impaciente e parecia desinteressado da gravidez. No começo, ele falava o tempo todo sobre o filho que estava para chegar, agora ele mal olhava para Bianca. Com medo de estar sendo traída, Bianca ligava frequentemente para Roberta, que lhe dizia que Vitor estava apenas estressado pelo trabalho.
A construtora estava com um projeto grande para entregar e isso estava deixando Vitor bastante tenso. O empreendimento de luxo no bairro Bela Vista, um dos mais luxuosos de Porto Alegre, se destacava por ter uma série de diferenciais como quadros esportivos e até mesmo uma sauna. A construção estava bastante avançada, mas ainda faltavam detalhes importantes para que os compradores pudessem começar a ocupar os apartamentos. Havia muita pressão por parte desses compradores, o projeto deveria ter sido concluído há um mês. Sabendo de todos esses detalhes, Bianca ficava tranquila em relação ao seu relacionamento, mas preocupada com o marido. Será que ele daria conta de fazer tudo o que precisava? Roberta tranquilizou a amiga lhe dizendo que em breve a construtora conseguiria entregar as primeiras unidades e assim a pressão diminuiria. A sugestão de Roberta para Bianca era que a amiga focasse em montar o quartinho do bebê e desse mais espaço para o marido. Vitor precisava respirar. Quando Vitor comunicou a Bianca que precisaria fazer uma pequena viagem para a cidade do Rio de Janeiro, no fim de semana, para resolver questões de trabalho, ela não estranhou. Mais perto da viagem ele disse para a esposa que para deixá-la mais tranquila e ter assistência com os documentos, levaria Roberta junto. Bianca ficou feliz em saber que ele levaria a sua amiga junto, pois assim tinha certeza de que ele não a trairia. O fim de semana da viagem de Vitor estava calmo até que Marta, a mãe de Bianca, conversou com a filha. Para Marta era muito estranho que Vitor viajasse sozinho com Roberta para um lugar como o Rio de Janeiro. Que burocracias ele teria para resolver em pleno sábado e domingo com a secretária? Bianca ficou bastante chateada com a mãe e a censurou por pensar tão mal da sua melhor amiga. Roberta tinha aceitado trabalhar no final de semana para deixar Bianca mais tranquila e sua mãe estava insinuando que ela era uma má pessoa. Marta disse para a filha, que como uma mulher que foi traída tantas vezes ao longo da vida, via mais do que ela. Infelizmente, Marta acreditava que a filha estava confiando na pessoa errada, o comportamento de Roberta era bem estranho. Bianca decidiu que preservaria a sua tranquilidade, ou seja, não ficaria pensando mal da sua amiga. Era muito difícil ficar o dia todo sem fazer nada e grávida de 5 meses, ela não precisava perder a sua paz por uma desconfiança descabida da mãe. Bianca sempre pensava que as traições constantes de Arnaldo tornaram Marta excessivamente desconfiada. Estar o tempo todo alerta não era agradável, pois a pessoa não tem um momento sequer de tranquilidade. Esses pensamentos sumiram da mente de Bianca até a hora do jantar de domingo quando ela viu nas redes sociais de Roberta uma foto da praia. Nesse momento, ela se questionou por que a amiga tinha ido à praia no meio do expediente. Porém, Bianca se recriminou por ter se deixado influenciar por Marta. Roberta era uma moça de origem humilde, teve bem menos condições do que Bianca, que era de classe média antes de se casar com Vitor. Dessa forma, a amiga nunca teve a oportunidade de ir para qualquer lugar fora do Rio Grande do Sul. Aquela viagem de trabalho foi a oportunidade perfeita para que ela pudesse conhecer uma das cidades mais bonitas do Brasil e do mundo. Era justo que ela tivesse ido à praia. Inclusive, isso fez com que Bianca ficasse orgulhosa do marido que tinha liberado a secretária para que ela pudesse passear enquanto ele trabalhava sozinho. Com um sorriso no rosto, Bianca foi se deitar, porém, antes de dormir ela olhou novamente as redes sociais e viu que Vitor postou uma foto na praia do mesmo ângulo que Roberta. Agora, ela estava confusa. Por que o marido estava na praia com a secretária? Por um segundo, o coração de Bianca acelerou com temor de estar sendo enganada pelas duas pessoas em que mais confiava. Só de pensar naquela possibilidade ela soava frio, mas então refletiu e chegou à conclusão de que se os dois estivessem tendo um caso não postariam fotos no mesmo lugar, estariam escondendo que foram à praia. Certamente eles teriam uma ótima explicação para isso. Quando Vitor chegou da viagem, Bianca lhe perguntou como foi e se ele conseguiu resolver os problemas de trabalho. Evasivo, Vitor lhe disse que a viagem foi muito proveitosa e que ele tomou muitas decisões importantes. Ela questionou se tinha a ver com o projeto que estava em andamento e ele apenas respondeu que não. Alegando estar muito cansado, ele disse que tomaria um banho e descansaria, iria para a construtora apenas de tarde. Aproveitando que tinha aula de pilates para gestantes, Bianca ligou da rua para Roberta para saber como tinha sido a viagem.
A amiga foi menos invasiva que o marido, mas ainda havia algo estranho em sua voz. Roberta disse que os dois visitaram alguns clientes importantes da construtora e que Vitor negociou os termos de alguns contratos. No final do domingo, após terem resolvido as principais questões, eles tiraram 10 minutos para ir à praia de Copacabana. De acordo com Roberta, ela disse para Vitor que nunca tinha saído do Rio Grande do Sul e ele então disse que poderiam parar por um tempinho na praia. Roberta parecia muito feliz de ter conhecido um lugar novo e tão bonito. Bianca se sentia mal por ter desconfiado da amiga e do marido, mesmo que por breves instantes. Porém, ainda pensando em como Vitor estava estranho, ela questionou Roberta se Vitor havia saído sozinho para algum lugar. A amiga respondeu que não, Vitor esteve focado nas questões de trabalho o tempo todo. Bianca respirou aliviada. Vitor continuou se distanciando de Bianca e eles estavam casados há apenas 3 meses. Até Sônia, a mãe de Vitor que não gostava de Bianca, começou a achar estranho e questionar o filho. Sobre isso, ela afirmava que embora não aprovasse aquela jovem de classe média como Nora, agora que Vitor estava casado e seria pai deveria se manter naquele relacionamento. O que a alta sociedade pensaria de um divórcio tão repentino? Diante desse questionamento, Vitor disse para a mãe que não estava pensando em se separar de Bianca até o bebê nascer, depois ele não podia garantir. Sônia, que não era boba, entendeu que existia mais alguém na história, mas não conseguia imaginar quem. O filho sempre foi imprevisível, num momento ele estava muito apaixonado por alguém e no momento seguinte já estava em outra história. Porém, Sônia realmente acreditou que com Bianca seria diferente, mesmo sabendo que o filho traiu aquela moça algumas vezes, era perceptível que ele gostava dela. Além disso, ele não terminou o relacionamento e Sônia desconfiava que ele tinha trocado as pílulas anticoncepcionais da namorada para que ela engravidasse. Uma acusação séria, mas que fazia sentido, pois algum tempo antes ele havia feito diversas perguntas para a mãe a respeito de anticoncepcionais e o tempo necessário para uma gravidez. Quando ele perguntou essas coisas, Sônia achou que ele queria se sentir mais seguro em evitar uma gravidez indesejada. Mas, quando Bianca anunciou que estava grávida e parecia não entender como era possível porque não tinha deixado de se cuidar, Sônia entendeu que havia a intervenção do filho. Ela resolveu não contar nada para a moça por medo de ter que ficar longe do neto. Apesar de não gostar de Bianca, Sônia queria muito um neto. A mãe de Vitor quase ficava irritada com o filho por ele estar traindo a esposa. Sua irritação só não era tão destacada porque ela nunca gostou de Bianca. Sônia era o tipo de mulher que tentava ser prática e começou a pensar no que seria a pior coisa que poderia acontecer se o filho se separasse da nora classe média. O máximo que poderia acontecer era eles terem que travar uma luta na justiça pela guarda da criança. Sônia imaginava que não seria tão difícil desbancar Bianca pela guarda do bebê porque sua família era muito importante e tinha os contatos certos. Mesmo que Bianca ficasse com a guarda da criança, Sônia faria de tudo para ser presente e moldar seu neto da forma que achasse melhor. Em todos os cenários, a família de Sônia seria a vencedora e Bianca a vencida. Sem nem imaginar o que acontecia pelas suas costas, Bianca decidiu que salvaria o seu casamento. Estando grávida de 5 para 6 meses, ela precisava seguir sua intuição e tentar se reaproximar do marido. Roberta aconselhava a amiga a manter a distância imposta por Vitor para não irritá-lo, mas Bianca sentia que precisava ficar no radar do amado. Decidida a voltar a ser a grande companheira de Vitor, Bianca foi ao salão de beleza e se produziu. Ela iria visitar o marido no novo empreendimento que a construtora estava finalizando. Bianca se informou com um dos funcionários que naquele dia seria feita uma vistoria até às 15 horas e depois Vitor ficaria sozinho para assinar alguns documentos. Bianca decidiu não contar para Roberta que faria aquela visita para que a amiga não estragasse a surpresa, mesmo que sem querer. No fundo, Bianca de que a intenção da amiga era boa, mas não estava bem para ouvir recriminações e desencorajamento. Usando um vestido que a fazia parecer menos inchada pela gravidez, maquiada e de cabelo feito, Bianca se dirigiu ao empreendimento da construtora. Quanto mais o táxi se aproximava da empresa, mais ela se animava com a possibilidade de que seu casamento voltasse a ser bem-sucedido.
Bianca tinha certeza de que Vitor estava apenas passando por um momento difícil no trabalho e que isso não tinha nenhuma relação com ela ou com o bebê. Ele jamais a abandonaria por outra mulher e se houvesse alguém, Roberta teria contado para ela. Ao descer do táxi, Bianca encontrou Jorge, um dos arquitetos da construtora. Ela já o havia visto algumas vezes em eventos da empresa. Embora muito sério, o jovem de 30 anos é bonito. Bianca ria internamente todas as vezes que pensava isso quando estava ao lado de Vitor e Jorge passava. Apesar de nunca ter conversado com ele, Jorge era sempre bastante educado com ela. Jorge cumprimentou Bianca e disse que estava de saída, pois o trabalho no empreendimento havia sido concluído. No entanto, ele tinha certeza de que Vitor ainda estava no prédio, havia alguns documentos para serem assinados. Bianca respondeu que estava ali para fazer uma surpresa para o marido. O arquiteto então se despediu dela e foi em direção ao seu carro no estacionamento. Bianca entrou no edifício que estava realmente quase concluído, faltava alguns detalhes, mas, no geral, já estava muito bonito. Os moradores com certeza teriam muitos momentos de descontração e lazer naquele prédio. Seguindo as indicações de Jorge, Bianca caminhou rumo ao salão de festas que o marido estava usando como escritório. De acordo com o funcionário, o salão ficava próximo à sauna. Contudo, a cada passo que Bianca dava rumo ao salão de festas, mais tinha a impressão de ouvir o som de risadas vindas de dentro da sauna. Seu coração disparou quando ela percebeu que uma daquelas risadas era a de Vitor, a risada que ele dava quando estava com ela. O som que ela não ouvia há algum tempo agora parecia estar sendo direcionado para outra pessoa, havia alguém com ele naquela sauna. Isso estaria mesmo acontecendo? Quanto mais se aproximava, mais nervosa Bianca ficava. Agora, além das risadas altas de Vitor, ela ouvia uma risada feminina que parecia muito familiar para ela. Aquilo não era possível, só podia ser um pesadelo e ela acordaria em algum momento. Contudo, a cada passo que a aproximava da sauna, ela tinha mais a noção de que se tratava de uma dura realidade. Quando chegou à porta da sauna, Bianca soube que precisaria ser forte e abrir aquela porta. O que quer que estivesse além daquela porta deveria ser visto por ela, mesmo que a machucasse profundamente. Decidida, ela levou a mão ao puxador da porta e abriu devagar para não fazer barulho. Através da fresta da porta ela pode ver a silhueta de Vitor entrelaçada à silhueta de outra pessoa, a de alguém que ela conhecia muito bem, e Roberta. Os dois estavam rindo e se beijando apaixonadamente na sauna do empreendimento luxuoso da construtora. Bianca não podia acreditar que sua melhor amiga estava beijando o seu marido enquanto ela estava grávida de quase 6 meses. As pernas de Bianca amoleceram e quase foi ao chão. Nesse momento seu corpo pesou no puxador da porta que se abriu completamente fazendo um estrondoso barulho. Roberta e Vitor olharam imediatamente em direção à porta e levaram um grande susto quando se depararam com os olhos cheios de lágrimas de Bianca. Os três permaneceram em silêncio por cerca de 30 segundos, quando então Bianca entrou na sauna e decidiu confrontar os dois traidores. Ela caminhou decididamente na direção deles e começou a falar alto, mas sem gritar, que não podia acreditar que os dois tiveram coragem de fazer algo tão terrível com ela naquele estado. Vitor então pediu que Bianca se acalmasse. Ele disse que não era daquela forma que ele queria contar para ela o que estava acontecendo. Ele prosseguiu dizendo para a esposa que infelizmente aquilo havia acontecido. Ele e Roberta se apaixonaram desde que ela passou a trabalhar para ele. No começo os dois tentaram evitar, mas foi impossível negar o grande amor que passaram a nutrir um pelo outro. Vitor ainda disse que estava há algumas semanas pensando qual seria o melhor momento para comunicar à esposa que se separaria dela em breve para se casar com Roberta. Mas Bianca não precisava se preocupar porque ele cuidaria da criança. Se ela não quisesse a responsabilidade, ele tinha certeza que Roberta não se importaria em criar aquele bebê como se fosse dela. Bianca não conseguia acreditar em tudo o que estava ouvindo, era tão surreal que ela continuava acreditando que acordaria em algum momento daquele pesadelo. Ciente de que aquela situação, infelizmente, era real, ela continuou caminhando na direção dos dois traidores e com lágrimas de raiva e dor disse para eles que jamais os perdoaria por tamanha falta de consideração e respeito. Para Vitor ela disse que se pudesse evitar, ele não se aproximaria do filho e para Roberta ela dirigiu terríveis ofensas.
Como a sua amiga de tanto tempo pode tê-la traiçoado daquela forma? Bianca não entendia quem a havia magoado mais, o marido ou a melhor amiga. O que ela sabia era que estava terrivelmente abalada. Roberta então falou pela primeira vez desde que a cena teve início. Com frieza ela disse que a única culpada de tudo aquilo era a própria Bianca. A obsessão dela de não ser traída levou o amor da vida do marido para trabalhar com ele. Roberta disse que não tinha culpa de Bianca ter se tornado uma mulher tão sem graça e sem vida. Se ela fosse justa, perceberia que Vitor não teve escolha a não ser voltar os seus olhos para outra mulher. Como ele poderia continuar interessado em alguém como Bianca, tão sem personalidade e agora com o corpo deformado pela gravidez? Enquanto ouvia a ex-melhor amiga falar aquelas coisas, Bianca se questionava como não percebeu antes a cobra que estava mantendo ao seu lado todo aquele tempo. Era impossível que toda aquela maldade não estivesse dentro de Roberta aquele tempo todo. Talvez ela tenha tramado aquela situação desde o início para roubar Vitor. Agora tudo fazia sentido. O que Roberta sempre quis foi ter dinheiro e o que Vitor podia oferecer era justamente dinheiro. Bianca então disse para Roberta e Vitor que o único interesse que a amiga tinha nele era pelo seu dinheiro. Acreditando que a esposa estava nervosa pela situação, Vitor disse que era melhor que eles terminassem aquela conversa em outro momento. Porém, Bianca disse que não, eles tinham que se resolver naquele momento. Era essencial que chegassem a uma solução. Aproveitando-se do nervosismo de Bianca, Roberta fez um sinal para Vitor indicando a porta da sauna. Na hora ele entendeu o que a amante estava tentando dizer, eles deveriam ir embora dali e trancar Bianca dentro da sauna. Disfarçadamente, os dois se moveram em direção à porta. Bianca chorava muito e não se deu conta. Quando chegaram perto o bastante, Roberta e Vitor saíram. Roberta gritou para que Vitor usasse uma das tábuas soltas do piso para prender o abridor da porta da sauna. Enquanto isso, Roberta disse que iria desligar a sauna, para que Bianca ficasse bem lá dentro. Vitor concordou e enquanto ele prendia a tábua, viu Roberta se dirigir para o sistema de controle da sauna que ficava do lado de fora. Assim que terminaram o que estavam fazendo, eles saíram correndo. Bianca gritava do lado de dentro e tentava em vão abrir a porta que estava bloqueada. Conforme os minutos foram passando, ela sentiu que a temperatura estava subindo muito. Bianca começou a se sentir muito mal, o desespero tomou conta dela, o prédio estava vazio, ninguém a encontraria ali. Quanto tempo ela poderia aguentar na sauna na temperatura máxima? Era inútil tentar abrir a porta, ela não conseguia por dentro. A dor da traição foi substituída pela dor de perceber que as duas pessoas em quem ela tanto confiou a deixaram trancada naquela sauna sem perspectiva de sair tão cedo. Talvez ela e o bebê não suportassem. 5 longos minutos se passaram. Bianca já estava no chão praticamente inconsciente quando ouviu um estrondo na porta. Alguém havia removido a tábua que segurava o puxador pelo lado de fora. De repente, ela sentiu que alguém a tirou do chão e a colocou no colo, levando-a para fora daquele vapor insuportável. Bianca queria saber quem era o seu salvador que cheirava a perfume amadeirado, mas não conseguiu, pois desmaiou. Seu corpo talvez tenha resolvido desligar quando percebeu que estava em segurança. Muitas horas depois, Bianca acordou no hospital com o olhar atento de Marta e Arnaldo. Os seus pais pareciam desolados. Por um momento, Bianca temeu pelo pior e levou a mão à barriga. Sua mãe a tranquilizou afirmando que o bebê havia resistido, mas que a gravidez se tornou delicada. Os médicos precisavam fazer alguns exames para ter certeza que a criança não teria sequelas. Bianca sentiu lágrimas quentes escorrerem por seus olhos e perguntou para a mãe se ela sabia o que havia acontecido. Marta disse que apenas soube que Vitor havia fugido com aquela secretária dele. Chorando muito, Bianca se desculpou com a mãe por não ter ouvido os seus alertas. Marta lhe disse que preferia estar errada, pois era muito duro ver a filha passar por aquela situação. Mas, a filha deveria ver o lado bom daquela situação. Aquele casamento falido chegou ao fim antes que ela se visse presa de uma forma que não pudesse mais sair. Com as mãos na barriga, Bianca olhou para Marta e Arnaldo. Os dois compreenderam o medo da filha e garantiram que ajudariam a criar o bebê sem que ela precisasse contar com Vitor. Nesse momento, Sônia,
a mãe de Vitor entrou no quarto e disse em alto e bom som que aquela criança seria criada por Vitor. Não tinha cabimento que o neto dela passasse necessidade porque a sua mãe era orgulhosa e estava ressentida de ter sido trocada por uma secretária. No fim, todos os homens faziam isso em algum momento, tinham um caso com uma funcionária e depois voltavam à esposa. Bianca ficou bastante nervosa com a chegada intempestiva da sogra e pediu que Sônia a deixasse em paz e fosse embora, aquele não era momento para discutir. A mulher respondeu que não havia discussão alguma, pois não existia a possibilidade de que ela e sua família abrissem mão da criança. Marta, que já estava revoltada com a atitude de Vitor, colocou Sônia para correr do quarto da filha. Enquanto as duas saíram do quarto, Arnaldo disse para a filha que a vida toda traiu Marta, mas que entendeu que agir assim foi um grande erro e que se entristece de saber que a filha está passando por essa mesma situação. Infelizmente, não há nada que ele possa fazer além de aconselhar Bianca a não voltar com Vitor, mesmo que ele implore e diga que vai mudar. Por experiência própria, Arnaldo sabe que as coisas não são assim. Bianca olhou o pai nos olhos e pela primeira vez em muito tempo lhe disse que o amava. Ela ainda sofre muito por tudo que ele fez Marta passar, mas se sente mais tranquila em saber que pelo menos ele se arrepende. Quanto a Vitor, ela jamais o perdoará, pois além de traí-la, ele ainda escolheu fazer isso com a melhor amiga dela. Não há nada mais terrível do que uma dupla traição, ela perdeu no mesmo dia duas pessoas a quem amava profundamente. E para piorar a situação os dois tentaram, criminosamente, tirar a vida dela. Nesse instante, ela se deu conta de que não sabia a identidade de quem a salvou. No momento em que ia perguntar para o pai, Marta entrou muito vermelha e nervosa. A mãe de Bianca desandou em falar que colocou Sônia para correr e que aquela mulher esnobe e insuportável pensaria duas vezes antes de incomodar a sua filha novamente. Bianca se sentiu aliviada de estar cercada pelo amor dos pais, ela passaria por grandes dificuldades e precisava daquela segurança. O médico responsável por Bianca entrou no quarto e lhe disse que ao que tudo indicava a menininha que ela esperava estava bem e não teria nenhuma sequela. Bianca se emocionou ao saber que o bebê era uma menina, pois todas as vezes em que ela fez ultrassom a criança caprichosamente estava numa posição que não permitia ter certeza. Ela sempre sonhou em ser mãe de uma menina. O médico ficou contente de ter levado uma boa notícia para aquela mulher que estava sofrendo tanto. A história dela correu pelo hospital e todos sabiam que além de ter pego o marido com a melhor amiga ela quase perdeu a vida presa em uma sauna. Assim que o médico saiu e o pai foi tomar um café, Bianca perguntou para Marta se eles sabiam o que tinha acontecido com Vitor e Roberta. Marta sabia que era melhor falar tudo de uma vez para a filha e então lhe disse que os dois fugiram para São Paulo. O destino deles era conhecido porque a construtora emitiu duas passagens de última hora para eles. Bem provavelmente eles não ficariam em São Paulo, o plano deveria ser pegar um voo internacional. Bianca deveria estar ciente de que os dois atentaram contra a vida dela e que a polícia estava atrás de ambos para que prestassem esclarecimentos. Embora tivesse pensado que não sobreviveria enquanto estava na sauna, Bianca não tinha se dado conta de que os dois realmente atentaram contra a sua vida. Aquilo era muito grave. O choque de realidade fez com que Bianca se entristecesse ainda mais e percebesse que realmente aqueles dois nunca a amaram de verdade. Uma pessoa que já amou outra jamais faria algo assim tão extremo. A compreensão do que havia passado fez com que ela se distraísse e se esquecesse de perguntar sobre seu salvador. Os dias foram passando. Bianca precisou ficar internada no hospital por 10 dias em observação para que o médico acompanhasse a bebê. Como tudo estava bem com mãe e filho, Bianca receberia alta em breve, talvez já no dia seguinte. Marta e Arnaldo precisaram se ausentar do hospital para resolver questões práticas. Enquanto estava sozinha lendo uma revista velha, Bianca ouviu uma batida tímida na porta do quarto. Distraída, ela disse a entre e então Jorge, aquele arquiteto bonito da construtora de Vitor apareceu. Ela olhou com incompreensão. Como eles mal tinham conversado, ela não entendia por que ele foi até o hospital para visitá-la. Um silêncio constrangedor se formou por cerca de 1 minuto até que Jorge sorriu sem graça e perguntou como Bianca estava se sentindo. Ela respondeu que já tinha estado melhor, mas que aos poucos, ela e Maria, a bebê, se recuperariam e iriam para casa.
Ao dizer isso para aquele quase estranho, Bianca se deu conta de que não tinha uma casa para onde voltar. Ela não pretendia voltar para o apartamento que dividia com Victor, mas não sabia para onde iria. Talvez precisasse passar alguns dias na casa dos seus pais, não era o ideal, mas era necessário. Então ela percebeu que aquele não era o momento para pensar sobre isso, ela tinha que manter uma conversa com aquele estranho. Observando no relógio do quarto que eram 3:30 da tarde, Bianca perguntou se Jorge poderia ajudá-la a se levantar, ela precisava fazer uma caminhada pelo quarto. Geralmente seus pais ajudavam com isso, mas eles saíram e pelo jeito iriam demorar. Jorge mais do que depressa se colocou ao lado da cama e serviu de apoio para Bianca. Foi então que ela se deu conta de que já havia sentido o perfume dele antes, aquele perfume amadeirado. Não restavam dúvidas, Jorge foi o seu grande salvador. Com essa revelação em mente ela perguntou para ele a respeito. Sorrindo sem graça, Jorge disse que foi ele sim quem a salvou naquele dia. Felizmente, ele havia esquecido alguns documentos importantes no edifício e precisou voltar buscar. Quando parou o carro no estacionamento, viu Roberta e Victor correndo de mãos dadas para o carro do marido de Bianca. A atitude deles era muito suspeita e Jorge entendeu na hora o que estava acontecendo. Imaginando que Bianca deveria ter visto algo ruim lá dentro do edifício, ele entrou, mas não estava preparado para o que encontraria. Ao ver a tábua impedindo a saída da sauna, ele entendeu que os dois a trancaram lá. Ao abrir a porta e se dar conta de que a sauna estava ligada no máximo, ele não pode acreditar que os dois haviam feito algo assim. Ele não pensou duas vezes, a pegou no colo, colocou-a no seu carro e dirigiu o mais rápido que pode até o hospital. Desde então ele passa no hospital todos os dias para saber como ela está. Até aquele momento ele não tinha ido ao quarto para falar com ela porque não queria atrapalhar a sua recuperação. Porém, naquela tarde ele decidiu falar com ela, precisava vê-la para constatar por si mesmo que tudo estava bem. Bianca sorriu para ele e lhe agradeceu, não havia palavras para dizer o quanto ela estava grata pelo que ele fez por ela. Contudo, Jorge precisava dizer para ela que sua visita tinha outro motivo também. Curiosa, Bianca perguntou para o seu mais novo amigo que motivo poderia tê-lo levado a fazer aquela inesperada visita. Sem jeito, ele disse que havia algo que ela deveria saber e quanto antes ficasse a par melhor. Jorge caminhava de braços dados com Bianca pelo quarto, nesse instante ele a levou até o sofá. Com Bianca devidamente sentada, Jorge lhe disse que todos na empresa ficaram espantados quando descobriram que havia um rombo milionário nas contas da construtora. Ao que tudo indica, Roberta se aproveitou da proximidade com Victor para ter acesso a essas contas e assim desviou muito dinheiro para sua conta pessoal. Quando fugiu com Victor, ela ainda não tinha dado o golpe de misericórdia, ela não tinha feito a última grande transferência. Porém, quando eles chegaram à Suíça, depois de terem passado 2 dias em São Paulo, ela terminou de roubar a fortuna do marido de Bianca. Victor estava oficialmente falido, ele e sua família. Embora não admitissem, há muito tempo que a família estava se firmando financeiramente apenas na construtora. A partir do momento em que Roberta deu esse golpe, não havia mais nada que eles tivessem. Bianca não esboçou reação enquanto Jorge lhe contava a tragédia pessoal de Victor. Era como se falasse sobre pessoas que não tinham relação alguma com ela. Jorge não conseguia entender o que aquele silêncio significava. Será que Bianca entendeu o que ele estava lhe dizendo? Ao fazer essa pergunta para ela, Bianca respondeu que entendia sim e que apenas sentia muito pelo emprego de Jorge. Ele olhou para ela com um sorriso e lhe disse que então não precisava se preocupar. Há muito tempo ele vem guardando dinheiro para abrir um escritório de arquitetura próprio. Ele já tem recursos suficientes para dar início às atividades e também encontrou um investidor que o ajudará. Depois de concluir aquele projeto luxuoso, iria pedir demissão da empresa. Então Bianca não precisava se preocupar com o bem-estar financeiro dele. Ao ouvir isso, ela ficou muito feliz que seu salvador não seria prejudicado pelos erros de Victor. Quanto ao ex-marido, Bianca não tinha pena, afinal foi ele que procurou por aquilo ao se envolver com outra mulher. Foi um golpe baixo ter tido um caso com aquela que ela acreditava ser sua melhor amiga, qualquer consequência que ele tivesse ainda era pouco. Além disso,
era reconfortante saber que aquela família horrível de Vitor enfrentaria dificuldades financeiras pelos desmandos dele. Sem dinheiro, Sônia teria menos poder para tentar tirar Maria de Bianca. Jorge disse para Bianca que precisava ir embora, mas perguntou se poderia visitá-la mais vezes. Ele queria ter certeza de que ela estaria bem. Sorrindo, ela disse que sim, ele poderia visitá-la quantas vezes desejasse. Provavelmente no dia seguinte ela iria para a casa dos pais. Ela então lhe deu o endereço e disse que o aguardaria para um café da tarde. Ela adoraria saber sobre o escritório dele. Sorrindo de um jeito enigmático, Jorge se dirigiu para a porta do quarto quando Marta e Arnaldo entravam. Os pais de Bianca não puderam deixar de notar que aquele belo rapaz parecia gostar da filha deles mais do que como uma simples amiga ou conhecida. Assim que ele foi embora, Bianca contou para os pais que ele era o rapaz que a salvou. Marta comentou então que as enfermeiras disseram para ela que o rapaz que trouxe Bianca para o hospital vinha todos os dias saber do estado de saúde dela e do bebê. Porém, Marta nunca o tinha encontrado. Estava feliz em saber que além de herói, Vitor era um homem tão bonito. Bianca não pode deixar de rir. Em seguida ela contou para os pais o que tinha acontecido com Vitor e os dois não puderam deixar de achar que tinha sido um excelente castigo para aquele homem tão mesquinho. No dia seguinte, Bianca recebeu alta do hospital e foi para a casa dos pais. Passaram-se 7 dias até que eles tiveram novas notícias de Vitor e Roberta. Enquanto Roberta ainda estava foragida, Vitor estava novamente em Porto Alegre e prestaria esclarecimentos sobre a tentativa contra a vida de Bianca. Já bem de saúde, Bianca pediu para ouvir o depoimento sem ser vista pelo ex-marido. Ela acreditou quando ele disse que apenas tinha a intenção de deixá-la presa na sauna, mas não queria que ela sufocasse. Roberta disse a ela que desligaria a sauna, mas na verdade ela aumentou a temperatura. Ao longo dos dias, Vitor percebeu que Roberta tinha uma verdadeira obsessão por Bianca, mais do que roubar seu dinheiro, ela queria tirar tudo o que a amiga tinha. Ele demorou para entender que foi apenas um objeto nesse projeto de vingança de Roberta. Mas, quando finalmente entendeu que foi seduzido e enganado, soube que tudo o que mais queria era ter a sua esposa e filho de volta. Infelizmente, ele sabia que agora era tarde demais, pois Bianca jamais confiaria em seu amor novamente e estava completamente certa nisso. Vitor errou com Bianca e consigo mesmo quando decidiu se envolver com Roberta, que nunca passou de uma golpista. Agora, Roberta estava viajando o mundo com o dinheiro de Vitor e Bianca não queria mais saber dele. Não havia nenhuma perspectiva de ganho para ele naquela situação. Mas, ele não podia reclamar, afinal o culpado de tudo aquilo era apenas ele. Ao ouvir aquelas palavras, Bianca sentiu uma profunda tristeza, mas também se deu conta de que não deveria ter baseado a escolha de ficar com Vitor apenas no fato de achar que ele não a trairia. Até porque ela descobriu que ele sim a havia traído diversas vezes ao longo daquele período e que provavelmente havia trocado suas pílulas anticoncepcionais para que ela engravidasse. Foi Sônia quem fez questão de contar isso para a ex-nora num acesso de raiva numa visita indesejada que fez na casa dos pais de Bianca. Bianca ficou em choque e se questionou como Vitor foi capaz de agir dessa forma com alguém que apenas lhe ofereceu amor. Independente de qualquer coisa, Bianca não podia negar que já amava aquela criança mais do que tudo e que estava disposta a fazer tudo pela sua filha. Quanto a Vitor e sua família, ela não queria mais saber deles. Vitor tentou entrar em contato com Bianca, mas ela deixou claro que a conversa entre eles seria através de advogados apenas para resolver como ficariam as visitas dele a Maria. De resto eles não tinham mais nada para falar, Bianca não queria mais ter que olhar nos olhos daquele traidor. Alguns meses se passaram e Maria finalmente veio ao mundo. Bianca contou com uma grande rede de apoio para ajudá-la. Aceitar a ajuda dos pais e dos amigos verdadeiros foi difícil no início, mas logo ela entendeu que estava tudo bem contar com as pessoas que a amavam. Vitor negociou as visitas para passar algum tempo com sua filha. Embora estivesse muito magoada, Bianca sabia que não podia negar essa interação para sua menina. Maria merecia ter um pai e conviver com ele. Vitor podia ter inúmeros defeitos, mas se revelou um pai zeloso. Aquela criança o estava ajudando a ser alguém mais responsável e melhor como pessoa.
A construtora realmente foi à falência após o golpe dado por Roberta e Vitor precisou procurar um emprego de acordo com sua formação em engenharia civil. Com os contatos dos pais não foi tão difícil conseguir, mas tem sido um desafio para ele prestar contas para um chefe. A vida tem ensinado muitas coisas para Vitor e isso tem contribuído para que ele se torne um exemplo mais positivo para sua filha. Ao longo dos primeiros meses de vida de Maria, Jorge visitou mãe e filha quase diariamente. A proximidade entre Bianca e Jorge já era algo palpável e os dois decidiram que gostariam de dar mais um passo na relação que iniciou como uma amizade. O namoro entre eles era leve e Jorge sempre incentivava a amada a retomar seus estudos assim que Maria crescesse um pouco. Quando a filha completou 1 ano, Bianca destrancou a faculdade de jornalismo e se dedicou aos estudos. Mesmo tendo que se dividir entre a faculdade e os cuidados com a filha, Bianca se formou e se tornou uma grande jornalista. Em paralelo à sua realização profissional, ela e Jorge decidiram se casar. Após 3 anos de casamento, eles deram um irmãozinho para Maria. Os 4 formaram uma família muito feliz e Bianca finalmente descobriu que não era necessário viver com medo de ser traída quando se está com alguém comprometido de verdade com a relação. Roberta continuou fugindo por algum tempo, mas acabou sendo presa quando tentava retornar ao Brasil. Além de ser acusada de fraude e roubo, precisou responder pela tentativa contra a vida de Bianca e da filha. No julgamento, ela foi condenada e precisou se conformar em amargar alguns anos presa. Certo dia, Bianca resolveu fazer uma visita para a antiga amiga para tentar entender por que ela tinha feito tudo o que fez. Ao ser confrontada, Roberta admitiu que sempre nutriu profunda inveja de Bianca mais, que além disso também desejava ser rica. O fato de ter nascido em uma família sem recursos a tornou uma pessoa amargurada e muito triste. Quando percebeu que Bianca tinha tudo o que ela sempre sonhou, não pensou 2 vezes e arquitetou seu plano. Conseguir o emprego de secretária foi apenas o primeiro passo, depois ela seduziu Vitor, o que não foi difícil, ele já estava propenso a trair a esposa grávida. No decorrer do processo do seu plano, Roberta se divertiu muito sabendo o quanto aquilo magoaria a amiga. Mesmo estando presa, ela se sentia plenamente satisfeita por pelo menos em algum momento ter desfrutado do que era para ser de Bianca. Por sua vez, Bianca apenas ficava triste pela ex-melhor amiga. Se você ficou tão impactado quanto eu com a história de Bianca, Vitor, Roberta e Jorge, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história emocionante como essa aqui no Vivências Narradas. Deixe seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos que adoram uma história cheia de reviravoltas e superação. A próxima história que aparecer na sua tela também vai te emocionar. Te vejo lá!